Neste vídeo, convido você a descobrir curiosidades fascinantes. Fatos sobre os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Por favor, deixe seu like, comentários e inscreva-se no canal. De acordo com as Sagradas Escrituras, todos os povos atuais são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Isso também se aplica aos povos negros e a outros grupos étnicos com pele escura. A linhagem ramita tem origem em Ham, um dos filhos de Noé. Ham é irmão de Shem e Jafé, que representam, respectivamente, os povos semitas, árabes, judeus, sírios, etc., e os povos europeus e asiáticos. O termo Hamitas, ou Amitas, originalmente se referia às pessoas descendentes de Cã ou Rami, outros filhos de Noé. A Bíblia, conforme o livro de Gênesis, relata que, após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos foram incumbidos de dar continuidade à linhagem de Adão e à descendência de seu pai, contando apenas com 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. A humanidade precisava recomeçar. Cã, filho de Noé, é reconhecido como antepassado dos povos africanos e negros na Bíblia. Seu nome está sempre associado à África. Na verdade, o livro de Salmos o coloca como ancestral dos antigos egípcios. É interessante observar que, na antiguidade, tradições rabínicas, contos antigos do povo judeu e outras tradições antigas sempre o identificavam. Como o ancestral dos povos africanos, todas as interpretações dos filhos de Ham apontam para países africanos e regiões da África e para os povos africanos. É curioso que o próprio nome Ham, em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, signifique queimado ou escuro, em referência ao tom de pele de seus descendentes. No capítulo 10 do livro de Gênesis, entre os versículos 6 e 14, é possível obter mais informações sobre a linhagem de Cã, também conhecida como o povo camita. O texto apresenta os descendentes de Cã como Cuxi, pai de diversos povos africanos, e Mizraim, pai dos antigos egípcios. É importante mencionar que os árabes, judeus, sírios e outros povos se referem ao Egito como Mizraim, em referência ao seu fundador. Outros filhos de Ham também são mencionados como Fut e Canaã, que é o pai dos cananeus, não dos africanos. É essencial compreender que Canaã representa uma região e um povo distintos. Os filhos de Cuxi incluem Avilá e Sapta. Septica, Rama-Shiba e Nimrod, no início de seu reinado, Babel, entre outras cidades, faziam parte de seu domínio. Nimrod, que era um ancestral dos povos nativos da antiga Babilônia, os Sumérios, partiu para a Síria, onde fundou 2 ou 3 cidades. Além disso, Mizrahi foi o ancestral dos lúdicos, que são do norte da África. Pessoas como os animitas, leabitas, naftuatas, patricidas e casuais. Deles surgiram os filisteus. O filho primogênito de Ham, Mizrahi, deu origem a muitas nações e povos, incluindo os etíopes. Todos os etíopes descendem de Cush, assim como o povo de Núbia, também conhecido na antiguidade como o Reino de Cush. Essas são as principais nações e povos. Esses povos foram descendentes de Cush, filho de Cam, o primeiro filho dele. Eles não se limitam a Cush e Núbia, incluindo o Reino de Cush, o Reino de Núbia e os antigos sumérios. Nimrod, filho rebelde de Cush, é considerado o progenitor do povo. De acordo com a crença, as pessoas de Samaria e também os habitantes do sul da Índia, incluindo os nativos da região, são considerados descendentes de Cush, assim como muitos outros africanos, como malianos, eritreus, quenianos, congoleses e bantus do Gabão. O termo Kuti frequentemente está relacionado à Etiópia, Sudão e África na Bíblia, e seu significado literal é Etiópia. O Cush preto também era pai de Cano e Mitraim ou Mizrahi. Mizrahi é considerado o ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os berberes e os taurigs de pele escura. É fascinante observar que todos os povos semitas, como os arameus, árabes e israelitas, se referem ao Egito como Mizrahi.
é uma designação utilizada em diversas línguas antigas, como aramaico, árabe e hebraico. No livro de Salmos, capítulo 78, verso 51, é mencionado que Misrahi feriu todos os primogênitos no Egito, os primeiros frutos da juventude nas tendas de Ham. Além disso, Misrahi também teve um filho chamado Put, ou Fut. Uma curiosidade interessante é que o nome Put, ou Fut, tem origem na palavra que significa ponto de referência, e é uma alusão aos caçadores tribais na África. Put é considerado o pai dos líbios negros nativos da Líbia, bem como de vários outros povos africanos. Agora, sobre a famosa maldição de Ham e a descendência de Canaã, muitas pessoas na antiguidade interpretaram erroneamente a maldição. Ham e Canaã são descritos no livro de Gênesis, capítulo 9. O texto diz que, depois que Noé ficou bêbado, seu filho Ham não o ajudou, e em vez disso contou aos outros irmãos que seu pai estava nu e bêbado para zombar dele. No entanto, há mais de uma interpretação para esse texto, mas não é o foco do vídeo. Noé lançou uma maldição sobre um dos filhos de Cam, especificamente sobre Canaã. Parece ser um grande exagero por parte de Noé, mas naquela época, o respeito pelo pai era algo quase sagrado, embora Noé aparentemente estivesse errado em ficar embriagado dessa maneira. Interpretações desses textos sugerem que Noé não deveria ter agido assim. Embriagou-se acidentalmente ao cultivar uvas, realizando um ato nunca antes feito, descobrindo assim o vinho sem perceber. Por isso, Deus não o puniu. Vale mencionar que Cam e seus outros 3 filhos, Cush, Mizraim e Putê, têm origens nos povos africanos. É importante enfatizar que os povos negros não foram amaldiçoados, mas Canaã, o pai dos cananeus que habitavam o Oriente Médio, foi quem recebeu a maldição de Noé, não os povos africanos. É crucial esclarecer que interpretar o texto bíblico como se os povos africanos tivessem sido amaldiçoados é um erro grave e uma interpretação falsa. A maldição recai sobre Canaã, o ancestral dos povos cananeus. Sabemos que Cam é o ancestral de todos os povos africanos e sul-indianos. Ele viveu uma vida muito longa, nascendo antes do dilúvio. Desfrutou de uma longevidade maior, podendo testemunhar até a 5ª e 6ª geração de sua família e ancestralidade. Embora não haja confirmação precisa de quantos anos ele viveu, pois os textos bíblicos não mencionam. Presume-se que ele tenha atingido a marca dos 600 anos, assim como seu irmão. Não se sabe ao certo onde o túmulo de Cam está localizado, mas de acordo com algumas teorias e estudos, pode estar na região etíope ou até mesmo em Núbia. Outros afirmam que ele está sepultado na Mesopotâmia, na terra dos Sumérios. No entanto, muitos concordam que o túmulo de Ham está na África, mais precisamente no Sudão ou Etiópia. Alguns até sugerem que ele poderia estar enterrado no Egito, o que é bastante intrigante e interessante, já que o Egito é um país cheio de mistérios e constantemente estão sendo descobertos corpos de pessoas enterradas há 3 ou 4 mil anos. O livro de Jubileus nos oferece mais informações sobre a velhice de Ham e sobre eventos envolvendo a família de Noé. As 3 linhagens, a linhagem de Ham, a linhagem de Shem e a linhagem de Jafé, são mencionadas neste antigo manuscrito judaico, que se acreditava ser verdadeiro na época de Cristo e até mesmo antes. O texto relata que Ham desaprovou totalmente a decisão de seu filho mais novo, Canaã, de morar na terra de Shem, que hoje é conhecida como Israel. Quem não concordou com a atitude de seu filho Canaã de tomar aquelas terras para si? No livro dos Jubileus, é relatado que Cush e Mizrahi, irmãos de Canaã, juntamente com seu pai Ham, desaprovaram a decisão de Canaã de habitar na terra de Shem, que é a região que hoje corresponde a Israel. Eles também mostram desaprovação em relação à atitude de Canaã. Eles vão até Canaã e ordenam que ele deixe aquela terra, pois acreditam que as terras africanas são reservadas para os descendentes de Cão.
Agradecemos a todos que assistiram até agora. Por favor, deixem seu like, é muito importante, e se inscreva.